Vazou o primeiro vídeo de Homem-Aranha 3, será que confirma o esperado Aranhaverso, gente? Vamos aproveitar esse vídeo aqui para também analisar um rumor que estava circulando bastante aí sobre o Tom Holland não estar gostando da presença do Tobey Maguire e do Andrew Garfield no filme, e também uma notícia que pode desmoronar completamente essas nossas esperanças sobre o Aranhaverso. Vamos falar sobre isso tudo aqui nesse vídeo. Olá, como vai? Tudo bem? Eu sou o Miguel Loquia e é o seguinte... Alguns vídeos atrás, quando saiu aquela primeira imagem de bastidores do Homem-Aranha, as pessoas piraram, ficaram teorizando sobre 1000 coisas, mas uma das coisas que eu falei foi, galera, a única coisa que essa imagem confirma é que o filme vai continuar exatamente de onde o último filme parou. E o que aconteceu? Exatamente isso, poxa! O vídeo que vazou dos bastidores de Homem-Aranha confirmam exatamente esse detalhe. A pessoa conseguiu gravar esse vídeo, qual é o nome do usuário dele? Ixi, é muito difícil de falar, essa pessoa aí, Kelly, gravou esse momento de dentro do carro, a pessoa escondida lá, os snipers da Marvel não conseguiram pegar ela a tempo, ela filmou o momento exato que estavam gravando uma cena. E o que nós vemos aí? Nós vemos os atores numa altura que provavelmente é uma coisa ali para simular um prédio, que vão colocar, né, os efeitos especiais depois, durante a pós-produção. E quem tá ali em cima é quem? O Homem-Aranha e a MJ, Tom Holland e Zendaya. E tem várias coisas bem interessantes que a gente pode notar aí. Primeira coisa, por que eles estão em cima de um prédio? Segunda coisa, por que eles pularam? Terceira coisa, porque eles estão com a mesma roupa exata que eles estavam no finalzinho de Homem-Aranha Longe de Casa. É aquilo que eu falei no outro vídeo, galera. Eu falei, aquela cena final e a primeira cena pós-créditos de Longe de Casa é basicamente o início de Homem-Aranha 3. A gente talvez vá até rever aquela cena no iniciozinho do próximo filme, porque é muito óbvio aí pra gente. Nós estamos vendo os dois atores com a exata mesma roupa em cima de um prédio. Então o que a gente pode concluir, logicamente, é que logo depois que o Homem-Aranha foi acusado de ser um super vilão e teve a sua identidade revelada, ele precisou fugir dali. E talvez as pessoas que estavam ali naquela rua viram que a Zendaya, a menina, chegou ali junto com o Homem-Aranha. Então pensou, caramba, essa menina é uma cúmplice. Então o passo lógico é o Homem-Aranha pegar a namorada dele e sair com ela rapidinho dali. Como é que eles vão conseguir se isolar em uma cidade? O modo mais rápido do Homem-Aranha fazer isso é ir para o topo de um prédio. Porém, eles não podem ficar no topo de um prédio a vida toda. E é exatamente esse momento que nós estamos vendo aí. É muito provável que o Peter Parker e a MJ tenham uma discussão ali naquele terraço. Talvez ela pergunte a ele, você realmente fez aquilo? Você realmente é um vilão? E o Peter Parker vai negar isso tudo. Mas algo vai acontecer, talvez um helicóptero vai olhar eles ali, vai encontrar eles no topo daquele prédio. E o Homem-Aranha percebe, não, a gente precisa fugir desse lugar o mais rápido possível. E daí, junto com ela, eles pulam do prédio para poder começarem a balançar pelas teias e chegarem em um lugar seguro. Talvez esse lugar seguro seja até o Sanctum Sanctorum de uma vez. Isso já resolve uma coisa muito facilmente. Imagina, o Peter está em Nova York. Quais são os lugares seguros que ele pode ir? Certamente, ele não pode ir para a casa da Tia May, porque é conhecimento público. Todo mundo agora sabe que ele é o Peter Parker, então vão ir atrás dos familiares do Peter Parker. Se ele for para a casa da Tia May, acabou para ele pode ser preso, pode dar ruim para a Tia May. Ele também não pode mais ir para a Torre Stark, porque o Tony Stark vendeu aquela torre durante os acontecimentos de Homem-Aranha de Volta ao Lar, e também o Tony Stark morreu. Talvez ele até possa ir para a base dos Vingadores, que fica nas redondezas de Nova York, só que seria muito longe. Até ele conseguir contato com os Vingadores ou com o Happy Hogan seria um desafio. Então o lugar mais próximo de um super-herói que ele já conhece, ou pelo menos já trombou
boa, apesar de não ser amigo dele exatamente, é o Sanctum Sanctorum do Doutor Estranho. Ou seja, esse momento pode ser exatamente o Homem-Aranha e a MJ indo encontrar o Doutor Estranho. E aí já começa a parceria dos dois heróis logo no início do filme. Seria bem legal, mas não é certeza, até porque podem haver intermediários, ou seja, o Homem-Aranha pode ter que enfrentar vilões ou encontrar outras pessoas antes de chegar no Doutor Estranho. E já que você tá aqui, me faz um grande favor, se inscreve no canal, ativa as notificações para fazer parte da família Loquia, dar aquela força pro canal. Eu vou ficar muito feliz de ter a sua companhia por aqui. E se você já é inscrito, um abraço no seu coração. Agora vamos continuar. E aquele rumor de que o Tom Holland não estava gostando do negócio do Aranhaverso? Bom, vamos à fonte do negócio. De onde saiu esse rumor? Saiu de um site chamado We Got Discovered. Nós já comentamos sobre esse site aqui. É aquele site que solta um monte de rumor, dispara um monte de coisa e só poucas dessas coisas são verdade. E muitas vezes eles chovem no molhado. Tipo, vai aparecer tal personagem no filme, mas aí um outro personagem é confirmado e eles não disseram nada. Por exemplo, esse site, ele não vazou nada de que o Electro iria voltar, mas depois que o próprio Jamie Foxx confirmou, eles foram e noticiaram. Ou seja, vazamentos reais mesmo, é como se eles não tivessem. Eles só soltam um monte de rumor e é aquela coisa, né? Se você fala um monte de coisa diferente que pode acontecer, uma delas vai acabar sendo verdade. Se a gente ficar aqui sentado teorizando um monte de coisa sobre Homem-Aranha 3, a gente vai acertar um monte de coisa. É muito provável que eu acerte em uma coisa ou outra que eu já falei aqui no canal, por exemplo. Mas enfim, esse rumor dele até que faz algum sentido, só que não. Por quê? Não faz muito sentido porque nem a participação do Tobey Maguire e do Andrew Garfield estão confirmadas em Homem-Aranha 3 ainda. Quanto mais o Tom Holland ficar triste com isso. Pelo contrário, tem aquela entrevista antiga da época de Homem-Aranha Longe de Casa, em que o repórter pergunta ao Tom Holland sobre o Aranhaverso e ele começa a rir. Começa a ficar todo sem graça, tipo, é óbvio que ele gostaria que um Aranhaverso acontecesse, então é muito estranho pensar que ele estaria triste com um crossover desses, mas o motivo dado pelo site para essa insatisfação é que o Tom Holland, ele gostaria de ter um filme do Homem-Aranha só para ele, porque sempre o personagem estava à sombra do Tony Stark. Ou o Tony Stark era um mentor, ou o Tony Stark estava ali como um legado, ele estava recebendo ajuda o tempo todo do Happy Hogan, do Nick Fury. Em nenhum momento no universo cinematográfico da Marvel até agora, a gente viu o Homem-Aranha sendo o Homem-Aranha, sendo independente. Isso é uma coisa que eu já reclamei várias vezes aqui no canal, tem várias pessoas na internet reclamando, falando sobre isso também, queriam ver o Peter Parker sendo o Peter Parker de verdade no universo cinematográfico da Marvel, ou seja, um herói independente, inteligente, que consegue fazer as suas próprias invenções, e talvez exatamente por isso que esse rumor faça tanto sentido, porque olha só, é como se o site pegasse uma coisa que os fãs acham e misturasse com uma coisa que os fãs querem, e aí transformasse as duas coisas num rumor. Mas, sei lá, como eu já falei, é muito estranho, porque o Tom Holland, ele já expressou gostar muito desse negócio. Como é que uma pessoa soube que o cara não está satisfeito? Sei lá, as fontes desse site são obscuras. E aí, como eu falei, né, estamos aqui olhando direto na fonte. É o We Got Discovered que tá falando isso. Então, é estranho. Inclusive, eu já falei aqui no canal que fiz um vídeo inteiro dedicado a isso, que o fato do Doutor Estranho estar em Homem-Aranha 3 pode não ter absolutamente nada a ver com o Aranhaverso. É claro que a gente consegue fazer uma conexão fácil, né? Afinal de contas, o segundo filme do Doutor Estranho vai ser Doutor Estranho no multiverso da loucura. Então, pro Doutor Estranho abrir as portas do multiverso do Homem-Aranha e trazer outras versões de Homem-Aranha seria teoricamente fácil,
Mas a verdade é que o envolvimento do Doutor Estranho na vida do Peter Parker nos quadrinhos vai muito além disso. Então eu fiz um vídeo inteiro só dedicado a explicar esse lado que eu acho que está sendo pouco explorado pela mídia, né? Pelas pessoas que estão comentando notícia. Para muitos, só o fato do Doutor Estranho estar lá em Homem-Aranha 3 já é a confirmação do Aranhaverso. E embora, sim, possam aumentar as nossas esperanças, não é confirmação nenhuma, né? Eu vou deixar esse vídeo linkado aqui do lado para você assistir depois. E vamos para questão do Electro, né? Outra coisa que também acendeu o fogo nos nossos corações sobre o Aranhaverso em live action foi a confirmação de que o Electro estaria em Homem-Aranha 3, porém com o mesmo ator que interpretou o Electro em Espetacular Homem-Aranha 2, ou seja, o Jamie Foxx iria voltar como o mesmo personagem, talvez para ser mais específico, né, como uma outra versão do mesmo personagem. A mesma coisa aconteceu com o J.K. Simmons, que interpretou o J. Jonah Jameson na trilogia clássica de Homem-Aranha e está agora interpretando o J. Jonah Jameson também no universo cinematográfico da Marvel. Na época, isso aí já levantou umas esperanças, pô, será que estão fazendo uma espécie de aranhaverso aí, misturando os atores, e daí com o Jamie Foxx retornando como outra versão do mesmo personagem, a gente ficou ainda mais na pilha, né, pilhado, para ver um aranhaverso acontecer. Só que o site Screen Rant levantou uma questão que é muito relevante e descarta completamente o Aranhaverso como o motivo do Jamie Foxx voltar como Electro no universo cinematográfico da Marvel. Segundo eles, esse motivo pode ser nada mais nada menos que contratual. Você se lembra que lá na época de O Espetacular Homem-Aranha, e até hoje tem muita conversa sobre isso, já fiz vídeos falando a respeito, que a Sony tinha planos para fazer um filme do Sexteto Sinistro. Isso, inclusive, foi um dos ganchos deixados no finalzinho de Espetacular Homem-Aranha 3. Eles queriam fazer esse filme focado só nos vilões. E o Electro supostamente retornaria para esse filme da super equipe vilanesca. O tempo se passou, esse suposto filme do Sexteto Sinistro caiu no limbo, não se sabe exatamente se a Sony vai querer levar esse projeto adiante de alguma forma, ou se simplesmente desistiu de vez, mas a questão é que, naquela época, a Sony já estava preparando o contrato dos atores para esse possível filme. Então a questão é a seguinte, o Jamie Foxx naquela época já havia assinado o contrato para retornar como o Electro. E esse pode ser o real motivo dele retornar como o mesmo personagem em Homem-Aranha 3. Não é por causa do Aranhaverso, não é por causa de multiverso. E mesmo o filme do Sexteto Sinistro tendo sido cancelado, a Marvel Studios decidiu, vamos usar o Electro aqui, e aí tinha esse problema contratual. A Sony falou, e aí, galera, vocês querem usar o Electro em Homem-Aranha 3? Beleza, só que tem esse ator aqui que já tá com um contrato assinado para esse personagem. Se a gente for usar esse personagem, vai ter que chamar ele. E daí a Marvel falou, então vamos chamar o Jamie Foxx para ser o Electro de novo, sem problema. Essa é, na verdade, uma interpretação bem realista da situação, porque além dos rumores, especulações e teorias, a gente tem pouca evidência do Aranhaverso realmente acontecer, pelo menos aqui, agora, em Homem-Aranha 3. Seria realmente um pouco desanimador ver que o Jamie Foxx voltando é só uma questão contratual, mas isso também não descarta a possibilidade do Aranhaverso ser adaptado no futuro. Porque eu realmente acredito que, eventualmente, a Sony vai fazer um filme do Aranhaverso, porque é sucesso garantido. Cá entre nós, vai ser uma parada que bate a bilheteria de Vingadores Ultimato. Sério mesmo, o Homem-Aranha é um dos super-heróis mais queridos do mundo. Uma espécie de crossover só com várias versões de Homem-Aranha certamente arrasaria quarteirões. Só não parece que esse filme vai ser agora Homem-Aranha 3. Quem acompanha aqui no canal já sabe da minha teoria, né? Que talvez aqueles rumores iniciais sejam verdade, de que as outras versões de Homem-Aranha vão aparecer só no finalzinho de Homem-Aranha 3, para daí o Homem-Aranha 4 ser de fato o Aranhaverso, só que é aquela teoria que a gente guarda com muito carinho.
Quais são as suas expectativas? Comenta aqui embaixo o que você acha, vamos conversar a respeito. Aqui do lado tem mais vídeos sobre o Homem-Aranha para você acompanhar, ficar por dentro de tudo. E muito obrigado pela sua companhia até aqui. Eu sou o Miguel Loquia e a gente se vê na próxima. Eu tô aqui aceitando o desafio para parecer cada vez mais doido no finalzinho dos vídeos. E é isso aí.